Hoje a gente mergulha em Êxodo, capítulo 9, um dos momentos, sem dúvida, mais intensos da Bíblia. É aqui que a atmosfera da história muda completamente. O palco não está mais preparado para uma negociação, sabe? Agora é uma confrontação, de proporções cósmicas. Aquela disputa que a gente vinha acompanhando, aquela queda de braço entre dois grandes líderes, bom, isso evolui para algo muito, mas muito maior. As apostas são elevadas a um nível celestial. E é exatamente aqui que o texto revela o seu verdadeiro coração. A batalha se torna espiritual, uma demonstração de autoridade suprema. A pergunta que fica no ar é: quem realmente governa o universo? Quem tem poder sobre a vida, sobre a economia, sobre a própria natureza? Essa é a questão central de toda essa passagem. A nossa jornada vai seguir mais ou menos essa rota. A gente começa vendo o céu entrando na luta e testemunhando o poder do Egito desmoronar sob uma tempestade de juízo. Depois, vamos parar para explorar o tema complexo do coração endurecido e como essa história aponta lá para frente, para uma sombra da cruz. E no fim, a gente conversa sobre a importância de ouvir a voz que soa antes da chuva. E vamos começar. A partir deste ponto, as pragas mudam de característica. Elas não são mais avisos distantes. Elas se tornam ataques diretos ao orgulho, à estrutura e à identidade religiosa do Egito. É, literalmente, o céu declarando sua autoridade. E essa intervenção celestial começa a desmantelar de forma sistemática os pilares da nação mais poderosa da Terra. Cada praga é um golpe preciso, cirúrgico, em uma das fontes de poder do Egito. Primeiro, a quinta praga, uma doença mortal que atinge apenas o gado egípcio. Isso não é só um desastre econômico para eles, é um golpe teológico. O deus touro Api super reverenciado cai junto com os rebanhos. Logo em seguida vem a sexta praga, feridas e tumores que atingem os egípcios. E o mais interessante aqui é que o texto destaca que os próprios magos, aqueles que tentavam imitar os milagres, não conseguiam nem ficar de pé, a sabedoria e o poder do Egito sendo humilhados publicamente. Então, o ponto crucial é este: não são eventos aleatórios. É um desmonte estratégico. A economia, a saúde, a autoridade religiosa, tudo o que sustentava o Egito está ruindo sob o peso de uma autoridade que é infinitamente superior. Agora, a intensidade sobe drasticamente. O drama chega ao seu clímax com a sétima praga. O céu, que para os egípcios era uma fonte de estabilidade e bênção, se torna um verdadeiro tribunal. É preciso sentir o piso dessa declaração. O que está para acontecer não é uma tempestade forte. É um evento sem precedentes na história da nação. Um ato sobrenatural de juízo que ia desafiar tudo o que eles entendiam sobre o mundo. E aqui, algo fascinante acontece. Antes da tempestade, Deus oferece um aviso misericordioso. E pela primeira vez, a gente vê uma divisão clara entre os próprios egípcios. Alguns ouvem, temem a palavra do Senhor e protegem suas vidas. Outros, por arrogância, simplesmente ignoram. A palavra de Deus traça uma linha no chão. A descrição da cena é aterrorizante. Fogo e gelo caindo juntos, uma impossibilidade meteorológica. Mas claro, o propósito aqui é teológico. A questão não é o clima, mas sim demonstrar que os céus e seus elementos obedecem a uma única voz, a voz do Senhor. E neste momento, Deus revela o seu propósito maior. Não é apenas sobre libertar Israel ou punir Faraó, é uma autodeclaração para o mundo inteiro. Aquele evento ali no Egito tinha um propósito missionário global, que o nome de Deus fosse conhecido por toda a terra. Ok, vamos fazer uma pausa no ritmo agora. Precisamos abordar um dos conceitos teológicos mais difíceis de toda a Bíblia. O texto começa a dizer, repetidamente, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O que isso realmente significa? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos. Foi uma ação arbitrária de Deus? Ou foi uma consequência das escolhas do próprio Faraó? A resposta que o texto nos dá é complexa e nos convida a pensar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A teologia por trás disso sugere que até esse momento o faraó vinha endurecendo o próprio coração. Agora o texto mostra um ponto de virada. É como se Deus confirmasse e selasse a escolha que Faraó já tinha feito tantas vezes. O não persistente a Deus se torna um destino final. É um ato de juízo, não um capricho divino. Grandes pensadores cristãos refletiram sobre isso. Agostinho dizia que Deus simplesmente entrega à pessoa a sua própria rebelião.
Calvino destacava o grande mistério de como a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem, e Spurgeon usou uma metáfora poderosa: a luz que é rejeitada acaba reforçando a escuridão. E essa compreensão do juízo nos permite fazer uma conexão surpreendente, uma leitura que aponta lá para o Novo Testamento, para a figura de Cristo. O fato é este: quando a tempestade veio sobre o Egito, não havia ninguém para se colocar no meio, ninguém para interceder ou absorver o juízo. A justiça caiu diretamente sobre a terra. E isso ilustra o contraste de uma forma brilhante. Na teologia cristã, Jesus é aquele que se posiciona entre o juízo divino e a humanidade. A tempestade que deveria cair sobre todos, cai sobre um só na cruz, para que muitos pudessem encontrar abrigo. A gente vê essa diferença também no arrependimento. Debaixo da chuva de granizo, Faraó até confessa: desta vez eu pequei. Mas assim que a tempestade para, o coração dele se endurece de novo. Era uma confissão só para aliviar a dor, não para mudar de vida. O arrependimento que Cristo ensina não é só admitir um erro, é uma mudança radical de mente, de coração e de direção. E tudo isso nos leva à nossa aplicação final, trazendo essa narrativa tão épica para um nível pessoal, para uma reflexão. O que essa história toda tem a nos dizer hoje? O ponto crucial sobre o faraó é que ele queria uma solução para os problemas dele, mas não estava nem um pouco disposto a entregar o controle. Ele pediu que Moisés orasse para que a dor parasse, mas nunca se rendeu àquele que tem autoridade sobre a dor. E o capítulo nos deixa com este aviso solene: a neutralidade em relação a Deus não é uma opção. Cada convite divino que é ignorado, cada evidência que é rejeitada, não nos deixa como estávamos. De acordo com a lógica do texto, isso nos endurece um pouco mais. E assim, nossa análise de hoje se encerra com uma pergunta para reflexão. A voz de Deus, como foi lá no Egito, frequentemente soa antes do juízo, oferecendo um caminho de misericórdia. A questão que ecoa de Êxodo 9 até nós é: estamos dando ouvidos a essa voz no tempo da calma, ou será que esperamos a crise chegar para então olhar para o céu?